De manhã eu não deu para estar aqui, mas agora à noite vamos estudar a palavra em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Viver em qualquer época da história é difícil, segundo Jesus Cristo. Mas viver neste período que é chamado de últimos dias na palavra é algo muito mais difícil de encarar, de enfrentar. A palavra diz que nos últimos dias teríamos um tempo muito difícil de encarar, né? E 2014, hoje, primeiro domingo do ano, e também a minha primeira pregação deste ano. E 2014 não tem bons prognósticos. Vamos ter muito sofrimento, tribulação. Tem coisas programadas na economia, num contexto internacional, né? E a apostasia já começou. Você não precisa esperar a apostasia que Jesus falou, que a palavra diz. Ela já começou, ela já está assim, com todo vapor, né? Mas eu não estou preocupado com prognóstico. Eu tenho uma certeza inabalável que Jesus Cristo vive em mim, que Jesus é a minha vida e que Jesus é o poder que me faz continuar. Estava vendo também que a NASA tem anunciado alguns sinais nos céus a partir deste ano, e são sinais muito significativos. Jesus Cristo, certa ocasião, ele disse aos seus discípulos que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, e que na terra haveria um desespero entre as nações. E ele disse também que quando estas coisas começarem a acontecer, ele disse assim: levante a cabeça, olhai para cima, né? Regozijai, porque a vossa redenção se aproxima. Eu digo para os irmãos que está muito próximo o retorno de Jesus. Ele vem pegar os seus, só os seus, aqueles que creram, que morreram com Jesus, ressuscitaram com Jesus, e Jesus vive neles. Hoje eu quero falar um pouco deste poder que me faz continuar, o poder que me faz. Eu vou falar de uma experiência bastante íntima e particular minha, o poder que me faz continuar. E Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode ler até o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Até esse momento, irmãos, os discípulos estavam atrelados à presença física de Jesus e não espiritual. A presença física de Jesus lhes era muito cara, importante demais. Mas agora Jesus vai retornar ao Pai e os seus discípulos se sentem sem chão. Podemos deduzir, irmãos, que a pergunta que insistia no coração deles era essa: o que fazer a partir de agora? O que vai ser de nós sem Ele? Jesus, já ressuscitado, mandou um recado, marcando um encontro aos seus discípulos. Mateus capítulo 28, você pode ler o versículo 10 e depois o versículo 16. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Um encontro marcado. Foi Jesus que marcou o encontro e o local do encontro. Na Galiléia, o Senhor ressurreto apareceu a seus discípulos num monte cujo nome não é dito aí no texto. E nesse encontro designado por Jesus Cristo, Jesus lhes dá as últimas instruções que chamamos de a grande comissão. São instruções que Jesus dá aos discípulos de como tocar a vida em frente sem desanimar. Ele disse logo de entrada, logo quando chegou, ele foi logo dizendo: é me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Mas não é ide aqui neste texto, é indo. É me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, quer dizer, vão em frente. Literalmente é indo. Jesus está dizendo: vão em frente, vivendo pelo meu poder e dependentes do meu poder. Irmãos, para quem foi dado o poder? Note bem que Jesus disse: é me dado todo o poder. Então, para quem foi dado o poder? Foi dado para Jesus. Quanto de poder foi dado para Jesus? Todo o poder. Todo o poder. Então eu pergunto para os irmãos, porque é muito importante a gente olhar para Jesus desse ponto de vista, desse prisma. Então, uma pessoa que tem todo o poder, ela pode fazer o que ela quer? Pode? Tem alguma coisa que ela não pode fazer? Tem alguma coisa impossível para ele? Não.
Absolutamente não. Não existe nada que Jesus não pode fazer. Agora, é importante você notar o seguinte: ele diz: é-me dado todo o poder. O poder foi dado a ele. Nós não temos, irmãos, poder nenhum em nós mesmos. Poder nenhum. Então nós temos que conhecer esse poder de Jesus Cristo em nós. Nós precisamos conhecer esse todo poder de Jesus, né? Mas em nós precisamos conhecer o poder de Jesus em nós, do Jesus que vive em nós, do Cristo que vive em nós. Irmãos, aqui está o segredo de uma vida abundante, santa e cheia de frutos para Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se Cristo não suprir-nos do seu poder, sua vida, nós estamos pebados. Se Cristo não suprir a gente dele mesmo, nós estamos fritos, irmãos. Jesus Cristo não nos dá poder, Ele não nos dá poder, Ele mesmo vem viver em nós com todo o poder. Se não for assim, irmãos, estamos encrencados num beco sem saída, viu? Se você quer uma vida de crente bacana, você quer uma vida redondinha, direitinha, uma vida bonitinha, não é? Se é só isso que você quer, fale com a concorrência. Mas se você quer poder para vencer o pecado, se você quer uma vida santa, de verdade, viu? Se você quer poder para perdoar, amar, para pregar o Evangelho, então você fale com Jesus, porque Ele tem. Ele disse assim: é-me dado todo o poder, né? Todo o poder, e Ele vive em nós com todo o poder, com todo o poder, irmãos. A vida cristã, eu entendo que vida cristã, ela é o seguinte: vida cristã para mim é o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vida cristã é não mais eu, mas Cristo em mim, vivendo com todo o poder, com todo o poder. Então, irmãos, se você crer e confessar sua crucificação com Cristo, conforme está na palavra, Jesus Cristo virá viver em você com todo o poder. Jesus virá viver em você com todo o poder. Eu digo para vocês sem nenhuma arrogância: Jesus Cristo vive em mim com todo o poder. Você pode dizer isto? Jesus Cristo vive em mim com todo o poder, com todo o poder. Jesus Cristo é o poder que me faz continuar. E eu pergunto agora para você que crê que Jesus vive em você com todo o poder. Se você não crê, não estou falando com você. Mas se você crê que Jesus Cristo vive em você com todo o poder, eu pergunto: haverá alguma força no universo, no céu, no inferno, na terra, sei lá onde, capaz de vencer este potencial que está em nós? Não tem, não tem.
Então, eu estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim e vive com todo o poder. Com todo o poder. Mateus 28, versículo 19, vamos voltar lá, porque nós vamos destacar uma outra coisa aí. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois que ele disse para os seus discípulos que ele era o poder neles, o poder. Agora ele diz aqui algo muito interessante, irmãos, para nós. E esta experiência com Cristo, irmãos, ela é maravilhosa. A experiência que eu estou aqui me referindo é Ele em nós, vivendo com todo o poder. Essa vida de Cristo em nós é uma experiência maravilhosa, porque nos inspira a compartilhá-lo. Estou me referindo a Jesus com outras pessoas. Aqui é que nós compartilhamos este Jesus que vive em nós com todas as gentes, com todas as nações, com todas as pessoas, porque ele diz aqui: já que você tem o poder em você, eu sou o poder em você, eu estou vivendo em você com todo o poder. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações, né? Esta vida de Cristo em nós tem que ser compartilhada. Se você não compartilha a vida de Cristo que está em você, você não conhece vida de Cristo coisa nenhuma. Esta vida de Cristo em nós tem que ser compartilhada, viu? Faz parte do projeto do reino de Deus. Jesus disse: ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulos? O que é fazer discípulos? Irmãos, eu entendo que fazer discípulos é ter um estilo de vida, a vida de Cristo, lógico, é ter um estilo de vida que as pessoas olhem, né, e digam: queremos andar iguais a eles, né? As pessoas olhem para mim e digam: eu quero andar como ele. Discípulo é um aprendiz, é um admirador da beleza de Cristo, né, em você. Ele está vendo, admirando a beleza de Cristo. Vou dizer uma coisa triste aqui para os irmãos, e eu já ouvi alguém dizer, e é até comum a gente ouvir isto dos ímpios do mundo, e alguém disse isso, e foi triste, porque ele disse assim: se for para ser como fulano de tal, eu prefiro não ser cristão. Viu? Se for para viver do jeito que ele vive, eu não quero o seu cristianismo. Não quero. Não quero. Teve uma pessoa que disse o seguinte: se aquela pessoa que diz que é crente, que crê em Jesus, se ela for para o céu, eu quero ir para o inferno para não encontrar com ela. Então, irmãos, Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Eu não quero ser visto como mero benfeitor dos povos,
Eu quero que a vida de Cristo em mim seja vista e o viver de Cristo em mim seja notado. E isso também gera muita perseguição, muita dificuldade, mas é isso que eu quero, não é? Não se ensina o Evangelho de outra maneira, irmãos, viu? Não se ensina o Evangelho só com palavras, mas também com a vida. É tornar Cristo conhecido através de mim, pela pregação do Evangelho. É tornar Cristo conhecido através de mim, pela pregação do Evangelho. Evangelismo, você sabe o que é evangelismo? É o impacto dessa vida de Cristo se manifestando perante o mundo. Volte lá para Mateus 28, 19. Tenho mais coisas para falar neste texto. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o assunto é a pregação do Evangelho, temos que pensar abrangente, irmãos. Diz aí: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos. Viu? O projeto do Evangelho é um projeto abrangente. Ele envolve todas as nações, todos os povos. Viu? E hoje está muito fácil de comunicar o Evangelho. As redes sociais, os canais aí gratuito, você pode falar para o mundo inteiro. Então, irmãos, é anunciar o Evangelho para o mundo inteiro. Os regenerados foram colocados num contexto para afetar os povos da terra. Foi para isto que Jesus nos deixou aqui, para pregar o Evangelho. Ide, e pregar o Evangelho a todas as nações, todas as gentes. Você notou? Todo o poder, todos os povos, guardar todas as coisas e todos os dias. O Evangelho é uma obra total. Veja o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu gosto desse final. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês o tempo todo, mas eu vou estar convosco em vocês. É importante entendermos este ponto, irmãos. Até esse momento que Jesus conversou com os discípulos, Ele era um Deus conosco. Ele estava com eles, Ele estava ao lado deles. Deus ao nosso lado, Deus no nosso meio, Deus próximo, que já é uma coisa maravilhosa demais, ter Deus próximo da gente, não é? Mas o objetivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo não é para estar ao nosso lado, irmãos, mas para estar dentro da gente. Ele veio para viver em nós, viu? Agora Ele não quer estar ao lado, próximo. Agora Ele quer estar em nós, dentro de nós. Esse texto que eu sempre cito,
Estou sempre citando, não me canso. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive, veja bem, ao lado. Cristo vive próximo de mim. Cristo vive no meio. Não, aqui diz que vive em mim. Em mim. Quando Jesus disse que estaria com eles, Ele estaria com eles a partir do interior deles. Você já pensou nisso? Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, né? Vivendo em você, vivendo e tomando conta de tudo. Quando você estiver morto com Cristo na cruz, a vida poderosa de Jesus vai se manifestar. Jesus Cristo vai se manifestar a partir do interior, a partir de dentro da gente. É o poder de Cristo. Irmãos, ou você quer um Deus ao seu lado? É um Deus ao lado que você quer? Você quer um Deus auxiliador? Um Deus ajudador? Você quer um reserva de luxo? Você quer um secretário para você? No Evangelho você não tem. Ou Deus vive em nós, ou Ele não vive, ou você não tem Ele. A proposta do Evangelho é essa: não mais eu, mas Cristo em mim. Não é? Até a cruz, irmãos, Deus foi Deus ao nosso lado. Na cruz, nós nele, e a partir da ressurreição, Ele em nós. Até a cruz, Ele foi um Deus ao nosso lado. Na cruz, nós estamos nele, porque Ele, pelo seu poder, nos colocou nele, para morrermos com Ele, aquela morte para o pecado. A partir da ressurreição, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da ressurreição em Cristo, Deus está em nós, Cristo habita em nós, Ele vive em nós com todo o poder, irmãos, com todo o poder, não é? Então, é Deus vivendo em nós. E aí diz da consumação do século. E na consumação do século, ou na consumação dos séculos, na consumação dos séculos teremos uma condição maravilhosa. E a condição que teremos quando acontecer a consumação dos séculos é a seguinte: eu em Cristo e com Cristo na companhia dele. Ele veio, esteve ao nosso lado, depois nos colocou nele, depois Ele veio viver em nós, e quando chegar aquele dia, eu vou continuar nele, Ele vai continuar em mim, mas aí nós vamos estar ao lado dele, na companhia dele, porque vamos vê-lo como Ele é, não é? Coisa maravilhosa. Não tenho a menor ideia de como estarei fisicamente e materialmente no final deste ano, o ano que vem, no futuro, mas certamente eu estarei nele e ele em mim, e depois na companhia dele no estado eterno, não é? Irmãos, nós só podemos ir em frente por causa desse poder de Cristo vivendo em nós com todo o poder. Cristo em mim é o poder que me faz continuar.
Eu gosto muito de um cântico. Esse cântico que eu vou ler a letra dele para os irmãos. Esse cântico foi cantado com outra letra no dia em que o Titanic afundou. Um grupo ficou lá cantando e o Titanic afundando. Mas ninguém afunda quando Jesus Cristo está dentro. A letra essa nova letra, eu gostei demais. O cântico tem que conferir com a palavra de Deus, né? E preste atenção. Mais perto quero andar, meu Deus, de ti, viver para te adorar, mesmo em dor aqui. Cristo levou meu eu, fez na cruz morrer. Mais perto é assim, Deus vivendo em mim. Mais perto é viver só por teu querer, querendo sempre em mim o teu poder. Mais perto é Jesus andando por meu ser. Mais perto é o Senhor dirigindo a mim. Cristo em meu novo ser, isso é perto sim. Perto, mais perto enfim. Só meu Deus em mim. Não mais o velho eu, mas Cristo em meu ser. Mais perto é o Senhor sendo o meu viver. Quero assim andar, com gratidão, servir e adorar por essa união. Cristo trocou, eu colocaria crucificou meu eu e veio em mim morar. Perto, mais perto estou do meu Salvador, Cristo em mim. Eu digo o seguinte, irmãos, para encerrarmos: eu me recuso a aceitar que não tem jeito de viver a vida que Deus programou para mim, vida santa. Depois que Jesus disse isto aqui na palavra que nós ouvimos hoje, eu me recuso a aceitar que não tem jeito de viver a vida que Deus programou para mim, projetou para mim. Eu me recuso a aceitar que não tem jeito de viver uma vida santa, honesta e íntegra, porque o Deus que eu creio é aquele que arrebentou com a boca da sepultura e de lá saiu cheio de vida e com todo o poder para viver em mim, seu poder ilimitado. Irmãos, eu não aceito a proposta humanista da construção de uma sociedade mais feliz, com base no progresso das ciências e da difusão dos conhecimentos pela educação. Não aceito. Eu não aceito a criação de um super-homem, de um super-crente, nem a proposta do homem bastando-se a si mesmo, e nem a evolução social da humanidade pelos parâmetros humanistas. Eu não aceito a proposta de que um Estado solidário é capaz de criar um ambiente de paz, justiça e amor. Eu não aceito que nenhuma religião possa recriar o ser humano e que nenhum sistema filosófico possa ter respostas para os anseios profundos do ser humano.
afirmo, sem titubear, que só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer tudo novo por meio da sua morte e ressurreição compartilhadas conosco, trazendo salvação, libertação, justiça, paz, santidade, felicidade, satisfação e amor. Cristo é a minha salvação, Cristo é a minha esperança, Ele é o meu suporte, a minha garantia e a minha suficiência. Cristo é o poder que me faz continuar. Amém, irmãos?